Vivemos uma crise que começa na área da saúde e atravessa a totalidade de nossas vidas. Sentimos medo. A incerteza, natural à nossa existência, torna-se a protagonista. Como dar sentido a essa angústia nova, provocada pela Covid-19? Como representar isso tudo? Eu estou no Rio de Janeiro, em abril de 2021. Desde o início da pandemia, há mais de um ano, tão veloz quanto o contágio do vírus, foi a bagunça que revirou nossa vida íntima. Pelas redes sociais, propagam-se mensagens de angústia relacionadas à realidade da doença ou à sua possibilidade. A mudança repentina no dia a dia nos levou a questionar não somente o sentido da pandemia, mas o sentido das nossas próprias vidas. Logo que me vi distante das atividades costumeiras, passei a me perguntar com frequência: quem sou eu? Eu sou a mesma? Quem era eu antes da pandemia e quem serei depois? A mesma? Quem mesmo? Bom, pensando bem, o que posso fazer diante disso que estou sentindo? O que é que estou sentindo? Principalmente, como manter as rédeas do meu pensamento, sem me deixar levar pelo excesso de telejornais, lives, mensagens e postagens. Foi na escrita íntima que eu encontrei as respostas. Escrever diários já foi um hábito de muita gente, porém, com a aceleração das nossas vidas e o uso das novas tecnologias, as pessoas foram se esquecendo da importância de ouvir a si mesmas. Vemos muita gente desabafando nas redes sociais. Eu mesma fiz isso algumas vezes. Mas escrever um diário íntimo é outra coisa. Precisa ser no caderno, escrito à mão e com o celular desligado. Escrita íntima é confidencial e feita na maior privacidade possível. Somente assim passamos a nos escutar. E o melhor, tempos depois de fazer um registro, podemos relê-lo e assim sucessivamente, numa aventura de autoconhecimento sem cobranças. Seja bem-vindo à oficina de escrita íntima. Eu me chamo Ana Letícia Leal, sou escritora, doutora em literatura e professora de escrita criativa. Nasci e moro na cidade do Rio de Janeiro e sempre vivi rodeada de livros. Os meus pais eram leitores apaixonados e o prazer de ler se transmitiu naturalmente, de modo que aos 6 anos eu já fazia questão de ir me deitar acompanhada de um livro. Eu me lembro de ter comparado com minha prima quantos livros cada uma tinha lido numas férias. Era uma espécie de competição. E noutras férias eu ia me deitar mais cedo para dar tempo de ler mais livros antes de o sono chegar. Desse jeito, a palavra escrita me foi muito íntima. Desde sempre. E até os 10 anos eu escrevia todos os dias ao chegar à escola. No colégio onde eu estudava, tínhamos sempre um caderno chamado de diário, onde registrávamos o que tínhamos feito na véspera. Era um caderno desse aqui. Era um caderno desse aqui. Na segunda-feira a gente falava do que tinha feito desde sexta, enfim. E tem uma frase que eu repeti muito, que é assim: querido diário, ontem eu acordei, não, ontem eu acordei, tomei café e fui para a escola. Esses cadernos, eles ficavam guardados no armário lá da sala de aula, né? E no final do ano, a gente podia trazer para casa. Quando eu fiz 10 anos, eu ganhei de presente esse caderno que tinha um cadeado. E aí, finalmente, eu deixava trancado, né? E me senti livre para expressar os meus sentimentos nessas páginas. Eu escrevia, aos 10 anos, coisas como que eu estava chateada por causa de uma bronca que eu tivesse levado, ou uma briga com um dos meus irmãos, ou com uma amiga, enfim. E fui escrevendo nele pouco a pouco até os 14 anos. Bem pouco, né? Porque é um caderno fino. Aí, aos 16 anos, se não me engano, eu comprei meu primeiro caderno para escrever contos, histórias que eu inventava.
Nesse caderno eu passei a anotar também o que quer que se passasse pela minha cabeça, desde os meus sentimentos até algum aspecto de uma peça que eu tivesse assistido, uma palestra, enfim. E aí começou um hábito que eu nunca mais deixei, de quando ia terminando um caderno, eu já comprava o outro. No início eu numerei, eu acho que até o sexto ou sétimo. Hoje em dia são muitos. Ontem eu contei, deu 50 e poucos cadernos. Essa pilha aqui, eu acho que ela atesta, né, a importância da escrita íntima na minha história de vida. E é verdade que tem também assim algumas folhas soltas e tem cadernos aqui que eu não cheguei ao fim, né, que eu larguei com algumas folhas em branco, além de mini cadernos, 2 mini cadernos, né, alguns pequenos, outros maiores, enfim. Mas de uma maneira geral, essa pilha aqui ela mostra a importância, né, da escrita íntima na minha vida. Tanto é que, desde 2006, eu publiquei 5 livros e 3 deles têm uma relação mais ou menos direta com essa pilha de cadernos. O livro Meninas Inventadas tem 10 contos que contém uma outra frase retirada daqui. São frases que eu pensei e dali desenvolvi uma ficção. Por exemplo, a Laura, do conto Eu Não Quero, ela fala assim: eu quero dormir e acordar depois do vestibular. Outra personagem, falando em relação às amigas, fala assim: elas não têm o meu jeito de ser. Então, teve um momento que eu reli alguns diários da fase da adolescência e retirei algumas passagens que me inspiraram para escrever ficções. Esse livro, na primeira edição, ele foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria juvenil. A segunda edição foi publicada pela Escrita Fina em 2013, é lindamente ilustrada pela Cecília Morgel e tem um elogio na contracapa da minha querida Lígia Bojunga. A Cecília Morgel aproveitou muito essa ideia do diário nas ilustrações. Tem algumas meninas aqui escrevendo nas suas camas, com cadernos, tem vários desenhos de cadernos rabiscados, enfim. E depois disso, então, Meninas Inventadas, a primeira edição foi em 2006, né, que saiu. E aí, em 2010, eu lancei o Para Crescer, que na verdade foi escrito antes, foi o meu primeiro livro escrito. O Para Crescer conta a história da Antônia, que tem 17 anos e anuncia que vai passar o feriadão todo escrevendo sobre um conflito tremendo que ela está vivendo, uma decisão que ela precisa tomar. Ele foi publicado também pela editora Escrita Fina e, dessa forma, com essa introdução, ele sugere, né, a escrita de um diário nessa ficção vivida pela Antônia. Eu publiquei também A Gente Vai Se Separar, que são as minhas memórias de um ano em que minha mãe passou com uma doença terminal. Mais ou menos ali pelo 6º mês da doença, eu comecei a escrever sobre o que estava se passando, né? Eu acredito que eu não tenha pensado, né, em publicar, que fosse mais uma escrita íntima, mas aos poucos, conforme o texto foi tomando corpo, eu passei a ver que ele poderia um dia ser publicado. Né? Um dia, muito depois, porque, enfim, eu escrevi e reescrevi muito esse texto durante mais de 10 anos, teve aí um trabalho muito grande entre a primeira escrita emergencial, né, e finalmente a publicação. Inclusive, eu tenho uma pasta onde eu guardo uma pasta aqui que fala assim: a gente vai se separar. Os manuscritos foi 6/8 de 2002 até 16/1 de 2003.
E aqui, então, tem os primeiros rascunhos, que eu nem costumo escrever quando eu vou escrever. Normalmente escrever à mão para mim é só a questão mesmo da escrita íntima, né? Então, de fato, não havia intenção, não havia ideia ainda, né, de que se tornaria um livro. E teve um momento que, assim, depois de fazer muita nota numerada, fazer várias setinhas e asteriscos e fazer várias emendas no texto ainda manuscrito, eu passei ele 2 vezes a limpo em bloco, num bloco assim, esse bloco que existia de papel de carta com papel bem fininho, porque é uma espécie de carta que eu escrevo para minha mãe. E eu fiz isso para mim, como uma forma de eu acreditar no que estava acontecendo, né? Aquele câncer de cérebro que invadiu as nossas vidas, eu acho que ainda é, né, difícil de acreditar. Mas com certeza, ter escrito diariamente, no momento, toda noite, na hora que se fechava a porta, que a minha mãe ia dormir, com certeza, isso me ajudou muito. Né? Me ajudou muito, me deu força para exercer os cuidados que eram tão necessários, né? Mas enfim, agora você deve querer saber do que se trata exatamente essa oficina, né, de escrita íntima. Então, aqui foi a introdução. Na próxima aula eu vou explicar o que eu chamo de escrita íntima e vou refletir sobre a relação entre esse tipo de escrita e o autocuidado. Na aula 3, vou apresentar algumas formas de registro desse gênero textual e, através de documentos, né, como trechos de diários publicados em livros ou cartas trocadas entre escritores, cartas que a gente tem acesso. Na quarta aula, vou fazer a leitura comentada de algum desses textos, né, que eu terei relacionado na aula 3. E, finalmente, na aula 5, eu vou postar propostas de exercícios para que vocês também construam seus diários e experimentem os benefícios que a escrita íntima pode nos trazer. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.